E aí galera, quanto tempo? Tudo certo por aí? Galera, vocês sabem que eu adoro falar como você não precisa de equipamento caro para fazer boas fotografias. E eu realmente acredito nisso. Dá uma olhadinha nessa lente aqui, ó. Essa aqui é uma 18-55 que muitos de vocês aí devem ter. Talvez você nem tenha uma lente como essa, talvez você tenha só a lente do seu smartphone para fotografar. Com o seu smartphone também dá para fazer coisa muito legal. Mas hoje a gente vai discutir o que exatamente você consegue a mais com uma lente deste tamanho, uma 24-70 2.8. Bom, vocês sabem que eu aqui no canal gosto muito de falar sobre equipamento barato, como essa 18-55 que vocês estão vendo aqui. Eu realmente acredito que você pode ter fotografias excelentes com equipamento como esse aqui numa câmera cropada, sem problema algum. Você não precisa de full frame para fazer boas fotos, você não precisa de uma lente fixa, com abertura fixa para fazer boas fotos. Uma 18-55 como essa aqui pode te dar resultados muito bons, não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Agora, como justificar a compra de uma lente como esta aqui, uma 24-70? Olha a diferença de tamanho entre essas duas lentes. Sem mentira, ela deve pesar umas 4, 5 vezes o que pesa essa aqui. E ela também custa mais do que 4, 5 vezes o que custa essa aqui. Como que a gente justifica gastar tanto dinheiro numa lente como essa, se ela tem uma distância focal bem parecida com uma 18-55? Olha, a primeira coisa que você deve perceber é que uma lente menor como essa vai ter menos vidro. E ela vai ter um diâmetro ali para deixar passar luz muito menor do que o diâmetro de uma lente como essa aqui, uma 24-70 f2.8 fixa. Essa aqui não tem abertura de diafragma, que é essa partezinha que a gente consegue abrir e fechar na lente ali, ó, que vocês estão vendo, fixa. Isso significa que em 18mm ela vai ser f3.5, ou seja, ela vai ter uma certa abertura. E em 55mm, como ela se expande a distância aqui, ela vai deixar entrar menos luz. Isso possibilita que os desenvolvedores dessa lente consigam utilizar menos materiais, utilizar menos vidro e tornar a lente muito mais barata. Só que por outro lado, você vai deixar menos luz entrar. O que significa deixar menos luz entrar? Bom, fotografia você faz com luz, então você vai ter menos matéria-prima, digamos, para fazer a sua fotografia. Você vai deixar menos luz entrar no sensor. Comparado com uma lente como essa, exatamente quanto luz a menos a gente está falando? Bom, essa aqui, por exemplo, vai fotografar em 55mm, em 70mm, em qualquer distância focal com f2.8. Essa aqui, se você tiver em 55mm, que vai ser parecido com o 70 aqui, em um sensor full frame, você vai estar em f5.6. Quanto menos luz entra na sua câmera em f5.6 quando comparada a 2.8? Exatamente 2 pontos de luz. Então o que significa isso? Se você sair de f2.8 e ir para f4, você já tem metade da luz chegando no seu sensor. Se você sair de f4 a f5.6, você perde outra metade. Então f2.8 para f5.6 você vai ter 1/4 de luz do que está chegando aqui, certo? Então você tem bem menos luz chegando no seu sensor. O que isso significa? Digamos que você vá fotografar esportes e você precisa de uma velocidade de obturação rápida, digamos 1/500. Se eu estiver fazendo essa fotografia aqui com a minha câmera em ISO 200, digamos, com a minha lente 24-70 em 70mm, com a 18-55 eu vou passar a ISO 800, porque eu tenho que multiplicar o ISO para manter a minha velocidade de exposição. Então, se eu sair de ISO 200, eu duplico, vai para ISO 400, eu duplico de novo, vai para ISO 800. Então eu vou ter mais degradação da imagem, nesse caso com a 18-55. Então essa é a grande vantagem de você ter mais luz. Você vai poder baixar o número de ISO da sua câmera, então isso vai te dar específicas situações, mais qualidade de imagem. Agora, se eu usar essa lente aqui em ISO 100 e essa aqui em ISO 100, eu vou ter imagens muito similares. Claro que a nitidez que você tem aqui na 24-70 é superior. Não tenho dúvida em afirmar que é superior. Mas não é algo gritante que realmente não vá poder te possibilitar fazer trabalhos profissionais com algo como isso. Outra questão que você percebe de diferença entre essas duas lentes é a construção. Essa lente aqui ela é toda feita de metal aqui por fora, você vê que ela é um tanque de guerra, tem uma pegada muito boa, ela encaixa bem na sua mão. E antigamente a gente poderia falar que essa aqui tem override, né, que você pode fazer o autofoco a qualquer momento, que as lentes 18-55 não tinham,
Mas essa 1855 da Nikon já tem aqui o anelzinho de foco aqui, que consegue fazer isso. Então não é uma vantagem aqui o override do foco manual, porque essa aqui também tem. Então as duas têm exatamente isso. Outra questão, quando eu estendo o zoom dessa lente aqui, você vê que ela se estende também, certo? E essa aqui também se estende, certo? A vantagem é que nessa aqui o parasol vai aqui em cima e o parasol se movimenta, certo? Nessa aqui, o parasol vai ao redor da lente aqui, certo? E aí quando eu dou zoom, você não percebe a lente se movimentando, mas ela está se movimentando ali dentro do parasol. Mas isso auxilia o weather sealing, a proteção contra a chuva, porque você não vai ter elementos aqui expostos da lente sugando água para dentro da lente. Então, ela é mais fechada pro tempo do que uma lente como essa. Essa aqui vai entrar chuva nessa área aqui do zoom e você vai acabar trazendo chuva para dentro da lente. Essa aqui não, ela fica bem mais protegida aqui pelo parasol. Você não tem elementos ali internos da lente sendo expostos. Outra coisa que eu tenho que dizer é o autofoco de uma lente como essa. Essa especificadamente, a 2470, tem um autofoco muito rápido. Tem um autofoco mais rápido do que a minha 70-200 2.8 da Sigma. É a lente com autofoco mais rápido que eu já tive, é basicamente instantâneo. Então essa é outra grande vantagem. Aqui na Nikon a gente tem um autofoco muito rápido, que é o AFP, e ele funciona muito bem. Mas o autofoco de uma lente profissional como essa aqui vai ser superior, ele vai ser mais preciso, essa lente não erra o foco. Então você tem uma vantagem aí, certo? A outra questão que justifica essa grande diferença de tamanho das lentes é que essa aqui foi feita para gerar uma imagem, não um sensor crop, que é um sensor bem menorzinho, e essa aqui para gerar uma imagem num sensor full frame. Então você necessariamente vai precisar de mais vidro para cobrir um sensor full frame. Então isso também justifica essa grande diferença de tamanho. O que justifica você comprar essa lente aqui e não esta lente? Para mim, por exemplo, que faço esportes, tem duas questões fundamentais para qualquer tipo de equipamento para esportes. Você precisa que ele deixe passar bastante luz e você precisa necessariamente que o autofoco seja muito bom. Os esportes é uma área em que o equipamento pode fazer a diferença. Se você tiver um equipamento muito básico, você consegue resultados interessantes, mas você vai ter menos acertos do que com um equipamento mais profissional. Mas existem outras áreas da fotografia, como fotografia de paisagem, que você não precisa do equipamento mais top, como isso aqui. Não se justifica. Eu não vejo vantagem de você levar numa trilha para fotografar alguma coisa, algo como isso, do que algo como isso, que é muito mais leve, vai te possibilitar chegar a lugares mais longes, não vai pesar tanto a sua coluna. Uma questão que faltava eu falar aqui no canal é que você não deve idolatrar o seu equipamento, eu já falei isso. Mas existem algumas áreas da fotografia que o equipamento é relevante. Se você puder ter o melhor equipamento, você vai conseguir melhores resultados. A fotografia de esportes é um desses. Fotografia de eventos também é uma fotografia que exige um pouco mais dos equipamentos. Fotografia de arquitetura e interiores de forma alguma exige muito dos equipamentos. Basta você ter uma câmera razoável com uma lente grande angular, você vai ter resultados bons. Você não precisa, por exemplo, de uma câmera com alta capacidade de ISO na fotografia de interiores. Não tem o menor sentido, você sempre vai estar fotografando no ISO mínimo, basicamente. Então, existem nichos e nichos. É isso que faltava eu abordar aqui no canal. Eu acho que para alguns tipos de fotografia se justifica você querer ter o melhor equipamento. Eu, por exemplo, quero muito ter uma flagship da Nikon, como uma D4 ou uma D5. Eu estou em busca de uma câmera como essa, com preço bom, porque o autofoco é muito fundamental e a minha D600 não me acompanha, ela tá me atrasando, ela tá atrasando os resultados que eu poderia estar tendo com a minha câmera. Então eu sinto, como eu falei para vocês, quando eu sinto que o equipamento tá me atrasando, eu penso em trocá-lo. É o caso da minha D600, eu acredito. É uma câmera excelente, principalmente para fotografia da arquitetura e interiores, mas ela me deixa um pouco limitado na questão da fotografia de esportes. Eu acho que se eu tivesse uma câmera mais rápida, mais focada para esportes, talvez eu tivesse mais fotografias em foco
conseguisse focar melhor em regiões mais escuras quando eu faço fotografia noturna, por exemplo, eu acho que a D600 é um pouco limitada. Então, nesses casos, é interessante você ter uma troca de equipamentos. Agora, você está começando na fotografia e você já quer sair disso aqui para isso aqui? Ou você quer começar nisso aqui? Olha, é muito difícil você justificar começar a sua carreira na fotografia com algo tão caro e que talvez nem vá te ajudar tanto assim, dependendo do que você quiser fotografar. Dá para conseguir resultados excelentes com uma 1855 e dá para conseguir resultados quase que idênticos a uma 2470, dependendo do que você quer fotografar. Eu acho que é muito interessante, antes, ao invés de você comprar, por exemplo, só uma 2470 e gastar muita grana nisso, eu sou sempre favorável a você ter um número grande de equipamentos no começo. Se você puder ter uma lente ultra grande angular, uma zoom média como uma 1855 e uma teleobjetiva, para você ter uma gama muito grande de distâncias focais e poder entender elas e entender de que forma que elas são úteis, eu acho muito mais relevante para o seu aprendizado do que você querer adquirir uma 2470. Da mesma forma, se você puder adquirir lentes fixas de grande abertura para entender realmente profundidade de campo e a entrada da luz que uma 1.8, uma 1.4 te possibilita, também é muito relevante. Adquirir uma lente como essa de começo não se justifica de forma alguma. É claro que com o passar do tempo talvez você se interesse em adquirir algo como isso aqui. Eu me interessei e eu acho que foi uma ótima compra, mas eu acho que para quem está começando não é o ideal. Como eu falei, existem motivos para você ter uma lente como essa, sem dúvida alguma, existem. Principalmente se você for fazer esportes, uma lente como essa pode significar lucro para você. E se você for tentar fotografar com uma dessas, talvez você não lucre tanto na fotografia de esportes. A lição que fica é, descubra o que você quer fazer na fotografia. Não adianta você sair por aí comprando equipamentos caríssimos e recém-lançados, querer comprar a mirrorless mais atual, a lente mais clara, não vale a pena você fazer isso. Descubra o que você quer na fotografia e para isso, para mim, eu acho que você tem que ter distâncias focais diferentes, você tem que testar seu equipamento em vários tipos de fotografia, definir o que você quer. E aí, talvez, mais para frente, você perceba que você precisa de uma 2470 f2.8. Tá legal, galera? Era isso aí que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês perceberam uma melhora de qualidade na imagem, é porque eu gravei esse vídeo em 4K com a M50. Deixa aí nos comentários se você achou que teve alguma diferença. Nos vemos no próximo. Valeu!